Nesta hora, nós vamos receber a palavra do Senhor. Eu queria chamar o pastor Luiz Hermílio. Existem algumas vezes, algumas pessoas que passam pela nossa vida, e quando passam e vão embora, a gente diz assim, graças a Deus que foi embora, porque só criou confusão. Outras vezes, pessoas passam pela nossa vida, tanto faz como tanto fez. Não deixaram marca alguma. E outras pessoas são agraciadas tanto por Deus, e elas têm tanta fidelidade ao Senhor, que quando passam pela nossa vida, deixam marcas assim, tão grandes. Eu não conhecia o pastor Luiz Hermílio, mas eu comecei a ouvir, assistir algumas mensagens dele. Eu tenho que fazer uma caminhada praticamente todo dia. Eu estava caminhando sempre com ele, ouvindo, e como tenho sido tão abençoado. Eu sei que nesta manhã e também na reunião hoje das 18 horas, Deus vai nos falar tanto. Então que você tenha o seu coração tão aberto e deixe Deus ministrar em sua vida. Pastor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Reconhecemos a tua grandeza. Eu reconheço que sou só uma luva, Deus, que sem a tua mão dentro, nós não servimos para nada, nem para enfeitar. Mas quando o Senhor coloca a mão sobre nós, a mão dentro de nós, e nos conduz, e nos organiza, sincroniza nossa mente com o nosso espírito. Senhor, nessa manhã aqui nós queremos te dar toda a honra e toda a glória, e dizer que nem nós imaginávamos que seria assim, e dizer que estamos felizes porque o Senhor é bom, bom em todo tempo. Que ninguém é maior do que você, meu Rei, meu amigo Jesus. Submeto o meu coração, a minha vida à tua vontade. Submeto a minha casa, os meus filhos. Sou fiel à minha aliança contigo, Senhor. E eu quero submeter, Senhor, as nossas vidas para ser um canal de bênção nessa manhã aqui em Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. Que através da Rede Super, Senhor, pessoas sejam tocadas agora em casa. Senhor, em nome do Senhor Jesus, organiza o nosso interior. Leva-nos de volta para um lugar onde o Senhor sempre desejou, no teu espírito e no teu coração. Nós possamos ser aquilo que o Senhor deseja. Eu não quero fazer mais coisas para ti, eu quero me tornar o homem que o Senhor sempre sonhou. Eu quero me tornar a pessoa que o Senhor sempre quis, parecida com Jesus. Obrigado por estar aqui, Senhor. Obrigado por esse tempo tão precioso. E eu sei que não é só um tempo, Senhor, é a precisão da eternidade. Eu sei que tem algo mais, Senhor. Eu sei. Depois que eu descobri que Tu és inesgotável, que a fonte é inesgotável, eu me tornei insaciável, Senhor. Eu sou insaciável pela Tua santidade, pela Tua presença. Pega a gente aqui, Senhor. Pega a gente aqui nessa manhã, Senhor. Pega a gente aqui nessa manhã, Senhor. Por favor, Senhor, pega a gente aqui. Leva em lugares que nós nunca tivemos em Ti, Senhor. Deixa a gente ver a Tua grandeza. Deixa a gente ver como o Senhor é. Que tenhamos um encontro com a Tua realidade, com a realidade do Senhor. Aleluia. Aleluia. Bom demais estar aqui nessa manhã, irmãos. Cumprimenta aí umas 5 pessoas bonitas perto de você. Só os bonitos. Isso. Diga para ele, Deus vai pegar você aqui hoje, irmão.
Diga para ele: Deus vai pegar você por dentro aqui hoje, irmão. Aleluia. Diga: Deus vai te pegar aqui hoje, irmão. Sua vida vai mudar para sempre. Aleluia. Coisa boa é ser pego por Deus, amém? Aleluia. Eu tinha um pastor, um pastor amigo meu, que ele diz assim: ó, se tu é macho, vem aqui embaixo para te ver o que eu faço. Eu vou te agarrar. Aleluia. Louvado seja Deus. Bom demais estar aqui, irmãos. Bom demais nós estarmos na conferência de final de semana. E a gente está bem atordoado ainda. A gente tem que ir para casa, rever tudo de novo, ouvir tudo de novo e nos refazer. A diferença é que quando Deus vai começar algo, Ele começa com o que você tem. Mas quando Ele vai recomeçar, a gente tem que deixar Ele, a gente tem que diminuir um pouco mais. E às vezes a gente diz: Deus vai fazer tudo novo. Mas Deus faz tudo novo de novo. Amém? Porque tudo que Deus faz novo é o que Ele sempre quis fazer. É novo para nós, mas para Ele não. Aleluia. Então nós estamos felizes de estar aqui. Quero louvar Deus pela vida do pastor Márcio, de toda a família Valadão, de toda a família Lagoinha, dos pastores abençoados. Quando eu cheguei, eu fui cumprimentando os irmãos daqui. Aqui eu disse: meu Deus, que time massa, irmão. Que time, Jesus. Louvado seja Deus. E isso é uma coisa boa, porque a primeira coisa que Jesus fez na terra, Jesus não abriu uma igreja, Ele montou uma equipe. E a equipe é que depois continuou o evangelho. Aleluia. Louvado seja Deus. Então eu louvo a Deus pela equipe Lagoinha, pela família Lagoinha. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui. Minha esposa está aqui comigo. Fica de pé, meu amor. Aprecie com moderação. Aleluia. E assim, nós somos casados há 29 anos. Temos 4 filhos, 5 netas, vai nascer mais uma em abril. Temos um cachorro, uma calopsita e uma tartaruga. Isso é nosso mesmo. E as outras coisas nos foram acrescentadas. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, eu quero compartilhar. Está comigo também pastor Jefferson. Pastor Jefferson é um dos pastores do núcleo do Ministério Mevan de Governo. É um pastor da intercessão, um homem de Deus. Está conosco também mais uns pastores lá de Itajaí. Cadê eles? Está ali? Levanta a mão assim, gente. Aleluia. Glória a Deus. Vieram, eu trago a glória de casa, irmão. Se ninguém dá glória, nós já combinamos, né? Ele diz: ó, vocês ficam de pé e dá glória aí. Aleluia. E nós louvamos ao Senhor. Viemos aqui para servir os irmãos, servir a mesa do Senhor. É um privilégio poder estar aqui. Esse é o lugar que eu queria estar nessa manhã. Amém? Eu não queria estar em outro lugar. Esse é o meu lugar, é o meu ambiente. Esse é o lugar mais feliz. É muito bom estar onde Deus está. É muito bom. Às vezes a gente procura um lugar para... Eu preciso de um lugar. A gente precisa estar onde Deus está. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu não queria estar em outro lugar. Eu queria compartilhar com os irmãos. Depois dessa conferência aqui, a gente vem com algumas palavras organizadas, né? A gente, pregador, é assim, a gente vem organizado. E às vezes a gente chega na reunião, Deus atrapalha um pouco a gente, irmão, né? Porque a gente quer falar uma coisa e não quer falar outra. E a gente se preparou, você estudou, você se preparou, você escreveu. Será que Deus não leva em conta isso? Não percebe o nosso esforço? E aí você vem com tudo preparado, chega aqui, Deus diz: cala a boca, não fala nada, isso aí não é aqui não, sai fora, né? E hoje, quando eu estava conversando com os irmãos, disse assim: o que eu vou pregar, Senhor? Eu vou falar de Jesus. Isso que é melhor, né? E eu queria compartilhar com você que nós precisamos entender o que Deus está fazendo nesses dias, irmãos. A Bíblia diz que há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo tem a ver com aquilo que é profético, e modo tem a ver com aquilo que é ação. Então alguém precisa ver para alguém poder fazer. Existe a visão e a missão. A visão é de um homem, mas a missão é de uma equipe. Quem recebe a visão, passa a visão para quem faz a missão. Mas a missão é para todos nós. Aleluia. E Cristo em nós é a esperança da glória. Não é Cristo em mim, é Cristo em nós. Deus é plural, Deus é coletivo. A linguagem do céu é façamos nós. A linguagem da criação é façamos, plural. A pluralidade de Deus
existe uma graça, uma glória de Deus sobre a sua coletividade. E nós louvamos ao Senhor por isso. E quando a gente entende isso, irmão, a gente para de sofrer. Por quê? Porque a gente não procura mais um lugar para nós. A gente sabe que nós vamos ser felizes naquilo que nós somos chamados para fazer. Quando o anjo segurou Jacó, ou melhor, Jacó segurou o anjo. Quem já não cantou, né? Jacó segurou o anjo. Quando Jacó segurou o anjo, ou o homem, algumas traduções, alguns teólogos afirmam que era o próprio Jesus, mas eu não vou me ater a isso. O anjo perguntou para Jacó: como é teu nome? Ele sabia, irmão, era um ser celestial, ele veio para aquilo, ele sabia o que ele estava fazendo. Mas Deus quer ouvir da nossa boca quem realmente nós somos. Porque Deus só pode tocar em nós a partir do nosso reconhecimento de quem somos. Isaías disse: eu sou homem de lábios impuros. O anjo foi e tocou no lábio. E agora diz: foi tirada a tua maldade. Deus só toca onde nós reconhecemos que precisamos ser tocados. Aleluia. Deus só toca na nossa vida quando nós temos o reconhecimento de dizer: Deus toca em mim. Agora, enquanto eu me comportar como se tivesse tudo bem, como se tivesse tudo ok, que eu não preciso de um toque, não, eu preciso de um toque, irmãos. E cada encontro com Deus eu perco alguma coisa minha e ganho alguma coisa dele. Cada encontro com Deus, então se prepare para perder nessa manhã, amém? Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: olha, se você tem juízo, é melhor você ir embora agora, que vai estreitar para você aí. Diga para ele: vai estreitar um pouco para você. Aleluia. A impressão que eu tenho é que Deus esconde as coisas de nós. E um dia eu falei: Senhor, a tua palavra diz que as coisas reveladas são para o homem, as encobertas são para ti, mas as reveladas são para nós e para nossos filhos. O Senhor esconde coisa de nós? Ele disse: não, eu não escondo de vocês, eu escondo para vocês. Eu escondo para o tempo certo, porque se você for tentar descobrir coisas fora do tempo, Luiz, pior do que você não ter é você ter coisas fora do tempo, porque são as coisas fora do tempo que roubam você de mim. As coisas que você quer viver fora do tempo, as portas que ainda não se abriram e você quer arrombar, são essas coisas que tiram você da minha presença. É o excesso. Luiz, hoje o que tira você da minha presença não é a necessidade, é o excesso. Eu digo: como assim, Deus? Ele disse: no deserto eu sustento. No deserto eu sustento. No deserto eu mato sua sede. No deserto as suas roupas crescem. Então no deserto, eu não levo você no deserto para sofrer, cara. Eu levo você no deserto para você reconhecer quem eu sou, para você viver na minha dependência, Luiz. Você precisa entender isso. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E o que tem de crente com a mão na cabeça dizendo: oh Deus, que deserto. Esse é o melhor lugar que você poderia estar agora, querido. Aleluia. Você acorda de manhã, tem pão. Você está com sede, tem água. Olha para o pé, o sapato cresce junto. Isso é uma provisão diária. Nós estamos reclamando do quê? Irmão, nós temos dificuldade de celebrar aquilo que não nos custou nada. Nós temos dificuldade de lidar com a graça. É por isso que a gente tem dificuldade de lidar com a salvação, porque é de graça. E a gente só se acha útil quando a gente faz alguma coisa para merecer aquilo. A gente tem dificuldade de celebrar uma pessoa quando ela está desfrutando de algo que ela não trabalhou por aquilo, porque nós não reconhecemos graça. A graça, irmão, é uma escada rolante. Não é você que sobe ela, é ela que sobe você. Você sobe na escada e vai curtindo. E alguém pergunta: como é que você veio aqui? Vim pela escada. Mas não foi você que subiu, foi ela que subiu você. Isso é graça. Agora, a graça é de graça, mas não é barato. Tem um preço. A moeda da graça é a minha vida. O câmbio da graça sou eu, a minha própria vida. Eu sou a moeda do reino. Quanto eu estou disposto a fazer? Quanto eu estou disposto a renunciar? Me diga quanto você está disposto a renunciar, e eu vou dizer onde você vai estar amanhã por Jesus. Então eu quero falar nessa manhã um pouco sobre a bênção de Deus. Aleluia.
E vamos começar por Gênesis. Eu estava falando com o irmão do teclado. Eu estava dizendo para ele: você fica aqui comigo aqui, e nós precisamos entender o que esse moço está fazendo aqui. Ele não está fazendo fundinho para ficar melancólico. Porque se fosse para fazer fundinho, eu trazia um CD de casa. Eu tenho uns CDs instrumentais bem. Nós estamos aqui numa guerra. Davi dizia assim no Salmo 144: bendito é o Senhor, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Quando Davi guerreava com homens, ele pegava a espada, era a mão na peleja. Mas quando ele guerreava com demônios, ele soltava a espada e pegava a harpa, eram os dedos na guerra. Irmão, na Bíblia tem explicação para tudo. E se eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu preciso conhecer a palavra. Amém? Porque é exatamente isso que Deus quer, que você descubra quem você é. E eu pedi para ele: vamos ficar ali comigo, porque enquanto eu fico aqui com a mão na espada, você fica aí com os dedos na guerra. Aleluia, aleluia, aleluia. Então ele não está ali para entristecer você com a música, não. Nós estamos aqui guerreando. Eu vou furar você agora com a espada, vou te abrir no meio. Verdade? Deus vai te pegar aqui hoje, irmão. Eu conheço esse cheirinho, eu conheço essa presença. Hoje Deus vai pegar, vai reposicionar você em algumas coisas. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. E o verso 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Amém. Essa é a ideia original de Deus. Nós temos que partir. Às vezes nós queremos voltar ao passado, e Deus não quer que a gente volte ao passado, Ele quer que a gente volte à origem de tudo. Como Deus começou as coisas. Sempre que eu estou com o tempo está nublado para mim avançar, eu recuo um pouquinho e vou à origem, para descobrir exatamente se eu estou alinhado com o propósito de Deus. Porque Deus não me chamou para criar, Deus me chamou para cumprir. Tudo que eu crio é a mão dele dentro de mim. Eu sou como uma luva. Ele põe a mão e através da mão dele dentro de mim, então eu crio. Porque se Deus é criador, eu também posso ser criador. Deus me chamou para ser como Ele, e se Ele criar, eu também vou criar. Mas a ideia de Deus é que eu cumpra o propósito. Às vezes o que eu estou criando pode estar me tirando do propósito de Deus para cumprir. Nós somos chamados para cumprir. Salmo 116, verso de número... Salmo 116, verso está na Bíblia. Obrigado, Espírito Santo. Salmo 139, verso 16. Eu te amo. Diz: no seu livro ele escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse. Ou seja, Deus fez uma biografia minha e eu não tinha nem nascido ainda.
Deus escreveu uma história para mim e eu não tinha nem nascido ainda. Agora eu preciso reconhecer e preciso entender isso, porque eu só desfruto o que eu entendo. Mateus 3,19, ouvindo alguém o evangelho do reino, não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Tudo que eu não entendo, eu não desfruto. Agora, há um grande jogo, às vezes na igreja, a gente pensa que a fé veio roubar o entendimento. A fé não compete com o entendimento. Às vezes as pessoas, elas, por causa da fé, têm perdido o entendimento. E diga, eu vivo pela fé. Não. Hebreus 11:3 diz que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados, que o visível se fez pelo invisível. Então a fé não é para me deixar burro, a fé é para me trazer entendimento daquilo que Deus quer, porque sem fé eu não consigo agradar a Deus. E quando é que eu agrado a Deus? Quando eu entro exatamente naquilo que Ele está fazendo. Eu sou cooperador. Paulo diz que eu sou dispenseiro em Efésios 4. Paulo diz, nós somos dispenseiros da graça de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus. O que é dispenseiro? A palavra dispenseiro, ela vem de uma palavra que é economia, que é a mesma palavra usada para economia. Então eu sou um administrador dos mistérios de Deus. Imagina, irmãos, Deus coloca mistérios para você administrar. Como que se administra mistério? Porque quando a gente descobre uma coisa nova, a gente já quer falar, é ou não é? Como é que se administra o mistério de Deus? É falar no tempo certo, é agir no tempo certo, é fazer as coisas no tempo certo. E a Bíblia é clara: há tempo de juntar, há tempo de espalhar, há tempo de juntar pedras, há tempo de espalhar pedras, há tempo de chorar, há tempo de rir. A Bíblia me manda chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. O pastor Cristiano está aqui. Esse tempo ele foi fazer um velório, não foi, Cris? Vou falar aqui agora, não quero nem saber. Ele foi fazer um velório e alguém disse assim, por favor, não canta música triste, porque ele gostava de alegria. Aí o Cris, meu Deus, o que eu vou cantar no velório? Aí ele cantou, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E aí foi maravilhoso, né? Todo mundo no velório. Porque muitas vezes nós temos que entender o que Deus está fazendo. Porque a morte e a vida estão no poder de Deus, estão no entendimento de Deus. E se eu entender, eu não vou viver só para um momento. Eu tenho que entender a precisão da eternidade. Eu tenho que entender o poder da eternidade, o que Deus quer. Que todas as coisas competem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. E andam segundo o seu propósito. E andam segundo o seu propósito. Se eu não ando segundo o seu propósito, eu não vou entender o que Ele está fazendo. E eu vou me entristecer, eu vou viver uma vida na igreja frustrada. Ora estou alegre, quando estou alegre pulo, canto, danço, planto bananeira. Até a minha oferta é maior. Quando estou triste, emburro na cadeira, hoje eu não estou bem. Não, irmão, nós temos que sair desse lugar. E nós temos que entender quem nós somos em Deus. O apóstolo Paulo me dá lições. Cara preso, amarrado, e cantava e dizia, alegrai-vos comigo no Senhor, aleluia. Ninguém podia entender. Todo mundo que chegou perto de Paulo se converteu. A guarda pretoriana se converteu inteira. Para matar o cara tinha que arrancar a cabeça. Ninguém... Era um perigo. Todo mundo que chegou perto de Paulo se converteu. Arrancar a cabeça desse homem, porque ele é uma ameaça. Prende, não adianta. Põe alguém para cuidar, converte. Não tinha lugar triste para ele. O cara está preso, amarrado e ainda grita, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ah, sim. Ah, é isso que é evangelho. Quem quer imitar isso? Nós precisamos entender a origem, porque se nós não entender a origem, nós não vamos entender o destino. Nós não vamos entender o destino, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se eu não entender que tudo parte dele, eu não vou entender que tudo termina nele. Aleluia. Aleluia, irmãos. Nós precisamos entender isso. E a gente vai criando uma vida voluntária, uma vida livre. E nós somos livres, somos voluntários, cada um cuida da sua vida. Mas nós somos voluntariamente responsável e livremente comprometido. Nós somos voluntariamente responsável. Eu posso ser voluntário, mas eu sou responsável, porque evangelho não tem a ver só comigo. Tudo que Deus me dá tem a ver com você. Deus não me encheu para ficar em casa fazendo alguma coisa para mim. Deus me encheu para fazer para você.
Aleluia. Deus me deu alguma coisa para você. Se Deus está me dando dinheiro, é para ser provisão para quem não tem. Se Deus está me levantando como uma voz, é para ser voz para quem não tem. Aleluia. Se Deus está me levantando como esses dias as pessoas falaram: a palavra do Luiz é muito pesada. Irmãos, eu não vim aqui para estender o dedo, eu vim para estender a mão. Aleluia. A palavra de Deus é assim. Nós somos chamados, quando Deus me dá um dom, esse dom não é meu, é para a glória de Deus. Eu sou usado para a glória de Deus. Esse dom tem a ver com você. Aleluia, não tem a ver comigo. Evangelho que me inclui só eu mesmo, não é evangelho de Jesus. Há uma frase que diz: quem cresce na vida sozinho fez alguma coisa errada no caminho. E Deus está fazendo isso na igreja nesses dias. Nós temos entendido na nação brasileira que Deus está organizando a gente. Deus parou o avião no hangar uns dias para fazer umas reformas, e agora ele já botar o avião na pista de novo. E a dinâmica do avião é: primeiro ele anda, depois ele corre, depois ele voa. E quando ele voa, ele recolhe as rodas, porque ele não volta mais para trás. E ele não tem retrovisor, que não é mais para olhar para trás. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não tem mais autoridade de voltar. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. A igreja precisa ser profética. Profética. Senão ela vai ser patética. Nós não podemos ser só históricos, nós temos que ser proféticos. E às vezes a gente fala: a igreja precisa ser profética. Vamos começar um culto profético. A gente pensa que culto profético é culto esquisito. É culto esquisito. Não. O culto profético não é um culto esquisito, irmãos. Culto profético é a gente se alinhar com aquilo que Deus está dizendo. Porque sem profecia o povo se corrompe. Por que você acha que Ananias, ou melhor, que Ófine e Finéias, é sempre ele, obrigado, Senhor. Por que você acha que Ófine e Finéias, eles comiam do sacrifício, pecavam, adulteravam, faziam coisas erradas e não acontecia nada com eles? Os 2 filhos de Eli faziam coisas erradas e não acontecia nada com eles. Por quê? Porque naquele tempo a palavra de Deus era rara e a visão não era frequente. E se você está no lugar onde a palavra é rara e a visão não é frequente, o pecado permeia. Mas por que Nadab e Abiú, os 2 filhos de Arão, quando entraram no incensário, morreram na hora? Porque naqueles dias, pastores, líderes de célula, naqueles dias, Moisés falava com Deus face a face. E se você está num lugar onde tem uma liderança que fala com Deus face a face, o juízo é imediato, a justiça é imediata. Deus não vai prolongar as coisas, Deus vai trazer a hora. Eu já vejo o prumo na mão de Zorobabel. Deus está passando um prumo na nossa nação, irmãos. Aleluia. E Deus nos ama tanto, Deus nos ama como somos, mas Ele nos ama tanto que não vai permitir continuarmos como estamos. E por isso Ele está dizendo: Luiz, isso você não vai fazer mais. O Senhor tem falado comigo: filho, isso que você está falando não é mais relevante. Isso foi para um tempo, não é mais. Luiz, a água baixou, a arca não serve mais. O maior trabalho de Noé não foi construir a arca, foi reconstruir o mundo depois que saiu da arca. O seu maior trabalho não é levantar uma igreja num bairro. O seu maior trabalho é reconstruir o bairro, é reconstruir a favela. O seu maior trabalho é reconstruir a partir daquilo que Deus começou a fazer através de você. O seu maior trabalho não é ir lá abrir uma igreja. No seu livro Ele escreveu sobre mim. Sabe o que significa isso? Deus tem uma história para mim. Essa é a origem. Ele abençoou e disse: frutifica, multiplica e sujeita. Deus fez uma história para mim. No seu livro Ele escreveu sobre mim, sobre você. Então quando você acorda de manhã, você não vai dar conselho para Deus.
Você não vai dizer, Deus, faça isso, Deus faz, e Deus fica no céu com a mão na cabeça dizendo, é verdade, se você não me lembrasse eu tinha esquecido disso. Intercessão não é para vomitar a alma, intercessão é para falar para Deus o que Deus falou para você. É falar para Deus, Deus, obrigado por compartilhar comigo a dor desse lugar. Obrigado por compartilhar comigo como está o Brasil. Obrigado por compartilhar comigo como está a igreja. Obrigado. Isso é intercessão. No seu livro ele escreveu sobre mim. Sabe o que é isso? Eu tenho uma história para cumprir. Eu tenho uma história para cumprir. Deus me chamou para cumprir algo. Lembra de Mateus capítulo 1, 2, 3. Leia Mateus, você vai ver. E Jesus nasceu em Belém para que se cumprisse o que fora dito. E depois foi habitar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito. Quando criança foi levado pelo seu pai José ao Egito para que se cumprisse o que fora dito. Você vai achar pelo menos nesses capítulos 8 vezes Deus dizendo, e para que se cumprir o que fora dito. Para que se cumprir o que fora dito. Pastor, isso é calvinismo, chame do que você quiser. Eu acredito que é propósito de Deus. Agora, Deus tem um plano original. Deus não improvisa. Pastor, mas eu tenho um livre-arbítrio. Livre-arbítrio é para os fracos. Quando eu aceitei Jesus, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E esse amor que eu agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho do Homem. Aleluia! Aleluia! Sabe o que eu fiz? Está passando na televisão, né? Sabe o que eu fiz? Eu peguei o meu livre-arbítrio, embalei numa caixinha bem bonitinha de presente, pus um lacinho, entreguei para ele. Senhor, fura minha orelha, por favor. Eu já tentei cuidar da minha vida e eu não consegui. Por favor, eu não quero mais estar na frente da minha vida. Por favor, Senhor, me toma para você, eu não quero mais cuidar. Me ensina a cuidar da Iraci. Me ensina a ser marido, me ensina a ser pai. Senhor, me ensina a ser um cidadão respeitoso com todo mundo. Senhor, eu tenho vontade de matar aquele cara, mas me ensina a amar ele. Seja claro. Não, pai, eu sei. Não, fala a verdade. Diga, eu tenho vontade, mas por amor a ti. Não é pecado ser gente. Não é pecado ser gente. Pecado é tentar ser Deus diante das pessoas. Pecado é criar expectativa nas pessoas que você não pode suprir. Pecado é esperar que as pessoas esperem algo de você que você também precisa. Não é pecado ser gente. Eu sou gente, irmão. Eu também gosto de bis, de Ferreiro Rocher. Eu até acho que no 8º dia Deus criou essas coisas. No 7º dia ele criou, no 6º ele criou, no 7º ele descansou, e no 8º ele criou só aquelas coisinhas. Leite condensado, bis, Ferreiro Rocher, foi açaí. Ele disse, eu vou fazer uma coisinha aqui, esse aqui é só para os meus filhos. Aleluia, glória a Jesus. E se você não está vivendo uma vida, e uma vida com abundância, é porque você não descobriu ainda quem você é, cidadão. No seu livro ele escreveu sobre você. Quando eu acordo de manhã, eu não vou dar conselho para Deus. Eu digo, Deus, o que é que o Senhor falou de mim hoje? Não deixa eu de fora. Deixa eu participar do que o Senhor vai fazer. Eu sou cooperador. Quando você chegar na eternidade, você vai chegar lá e dizer assim, ó, Deus está aqui, ó. Está aqui, Senhor. Tudo que eu fiz para o Senhor. Aí o Senhor vai abrir o livro, que Ele é digno de abrir o livro. Ele vai abrir o livro e vai dizer, mas aqui no meu livro não era isso que eu tinha para você. Não, mas Senhor, está aqui, ó. Eu ganhei milhões, eu investi milhões na tua obra. Mas aqui diz que você ia ser missionário lá no Iraque. Mas Senhor, eu fiz a tua obra. Não, você fez a sua. Eu só avalizei. Aí você vai chegar lá e dizer assim,
Senhor, está aqui as 20 igrejas que eu abri para você, Senhor. Aí o Senhor vai dizer: não, mas aqui disse que você ia ser empresário e você ia investir milhões. Ué, mas Senhor, eu fiz a tua obra. Não, você fez a sua. Se eu perguntasse para você o que é mais espiritual, é ser pastor ou ser empresário, o que é que você me diria? Você me diria: ser pastor, homem de Deus. Quem deu essa empresa para você? Quem te ensinou a ganhar dinheiro aí? Deuteronômio 8,17: não diga que foi o teu braço que te deu poder para adquirir riqueza, antes saberás que foi o Senhor teu Deus que te deu poder para adquirir riquezas. Quem te deu essa empresa? Quem te deu? Tudo que Deus dá é espiritual. Quer saber? Julguem. Tem empresário que foi Deus que deu a empresa, e tem pastor que não foi Deus que deu a igreja. Porque nós não entendemos sacerdócio. O seu sacerdócio pode ser executado no hospital, na favela, pode ser executado no ônibus. Se você é cobrador de ônibus, você pode executar o seu sacerdócio ali. Sacerdócio é uma coisa, igreja é outra, reino é outra. Se eu descobrir o meu sacerdócio, eu vou entender o que é igreja, então eu vou conseguir entender o que é reino de Deus. Aleluia. Por muito tempo a gente disse: nós que estamos aqui dentro estamos salvos, quem está lá fora está perdido. Não, nós precisamos aqui dentro voltar ao Senhor em alguns lugares, porque nós nos perdemos em alguns lugares. E se alguém lá fora está perdido, a culpa é nossa, não é deles, porque a igreja, ela foi chamada para representar a Cristo, não para substituir a Cristo. Aleluia. Avisa o irmão que está do seu lado: eu falei para você ir embora. Entenda isso. Deus me abençoou para que eu frutifique, multiplique e sujeite. Primeiro, eu preciso respeitar os processos. Primeiro, Deus me abençoou, eu só vou frutificar onde eu fui abençoado. Eu não frutifico num lugar que eu não fui abençoado por Deus. Deus não me deu uma procuração em branco para me fazer o que eu quero e Ele vai atrás consertando. Não, Ele tem um plano original. O plano de Deus é esse. No seu livro Ele escreveu sobre mim. Toda vez que eu saio do plano original, então Deus cria um plano adicional para me trazer de volta para o plano original. A ideia de Deus é sempre trazer você de volta para o plano original. Por isso Ele foi atrás de Pedro. E se Judas não tivesse se enforcado, Ele também ia atrás de Judas. Judas se enforcou porque Judas, quando se arrependeu, não correu para a cruz, correu para a religião. E a religião não pode te ajudar quando você se arrepende. Só a cruz pode te ajudar quando você se arrepende. Quando Judas se arrependeu, ele correu para Caifás, para Anás. A religião coloca mais peso em você quando você se arrepende, mas a cruz não. Se Judas tivesse corrido para a cruz, quem sabe nós iríamos ler o livro de Judas Iscariote, o livro do arrependimento. Corra para a cruz, querido. Não tire a cruz do seu evangelho. É a cruz que te abençoa. Você precisa entender. Deus não te abençoa quando Ele dá coisas. Deus te prova quando Ele te dá coisas. Mas Deus está me dando, pastor. Não é bênção, é prova. Por quê? Porque o homem é provado pelos louvores que recebe. Deus vai te dando, vai te dando, vai te dando, vai te dando. Depois você diz: puxa vida, Deus está me abençoando. Deus disse: agora devolve, 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 devolve. Aí você diz: está amarrado. Não, está amarrado, Satanás quer tirar minhas coisas que Deus deu. Deus diz: não, é eu. A maior dificuldade de Noé não foi entrar na arca, foi sair dela. Como é que se trabalha 120 anos para fazer uma coisa, para usar um ano só? O maior trabalho da gente é soltar uma coisa que foi Deus que nos deu. A gente diz: não, foi Deus que me deu. Foi Deus que te deu, foi para um tempo, querido. Métodos são relativos ao tempo. Mudou o tempo, tem que mudar o método. Mudou a estação, muda de roupa. Por isso é profético, a igreja é profética. Às vezes a estação muda, a gente não muda. Mas Deus não muda, mas Ele se move.
Deus se move. Nós precisamos entender isso. O movimento dos céus. A nuvem moveu, para tudo, corre atrás dela. Aleluia. A nuvem está empurrando você para um quarto, sai do púlpito, vai para o quarto. A nuvem está empurrando você para o púlpito, sai do quarto e vai para o púlpito. Para onde Deus está empurrando você? No seu livro ele escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse. Pastor, mas a minha vida é muito terrível, porque eu sou rejeitado. Irmão, rejeição é a opinião dos outros a seu respeito, não é a de Deus. Mas eu sou rejeitado desde o ventre. Desde o ventre. A sua vida não começou no ventre da sua mãe. Volte à origem, não ao passado. A Bíblia diz em Efésios 1:4 que Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo. Alguém dá um glória a Deus aí. Ele me elegeu nele. Ele é a minha origem. Quando eu descobri isso, irmãos, eu fui um menino criado sem pai. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 13 anos. São eu, Ulisses, que hoje tem 3 anos menor do que eu, e o Júnior, que tem 9 anos menor do que eu. Hoje nós somos 3 pastores. Fomos criados sem pai. E hoje, sabe como nós somos conhecidos no Brasil? Uma casa de paternidade. A coisa terrível é você dar alguma coisa que você não recebeu. Isso é graça, meu irmão. Evangelho é isso, é você dar uma coisa que você ganhou de Deus. Reconhecer que foi Deus quem te deu. Coisa terrível é você dar uma coisa que você não ganhou. Hoje o Brasil vai lá em Itajaí e diz que nós somos pais. Vocês são os pais. Pai do quê? Como que você dá uma coisa que você não ganhou? Como que você exala um amor que você não recebeu? Isso é pura graça, irmãos. É nessa graça que nós precisamos entender. Nós precisamos viver uma vida de crédito e não de débito. Eu amo meu pai vai lá na igreja hoje, congrega com a gente. Porque se o pai não converte o coração do filho, o filho converte o coração do pai. É profecia. Eu estou aqui para cumprir a profecia. Aleluia. Pastor, eu fui criado sem pai, eu sou um homem carente. Você precisa conhecer o meu Jesus. Você precisa conhecer o meu Jesus. Você precisa brincar com ele. Você precisa sentar com ele no tapete da sala. Você precisa rir com ele, rolar com ele. Você precisa ter umas conversas no pé do ouvido com ele. Você vai entender que você não é carente, não. Aleluia. 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 Carência é a opinião dos outros. Tem uma música que diz: teus pensamentos me definem. Tu és tudo para mim. Tu és a minha realidade. Não é assim? É os pensamentos dele que me definem. Sabe como é que eu consigo servir as pessoas, pastor Márcio? Quando eu sou livre delas. Paulo disse: embora eu sendo livre de todos, eu me faço servo de todos. Sabe quando é que eu consigo servir você, meu irmão? Quando eu sou livre da sua opinião. Eu sou livre do seu elogio e da sua crítica. Porque não é o seu elogio ou a sua crítica que me alimenta. Você só consegue servir algo quando você é livre dele. E Paulo diz a ninguém, 2 Coríntios 5, está na Bíblia. Paulo diz: a ninguém olhei segundo a carne. Quer saber de uma coisa? Não procure o defeito nas pessoas. Se você procurar, você acha. Não procure defeito nas pessoas, porque se você achar, você não vai servi-las, porque elas não são merecedoras do meu dom. Eu nunca entendi como é que Jesus chama Pedro de demônio e Judas de amigo. Pedro quer morrer no lugar dele e diz: para trás de mim, Satanás. Judas, o traidor, ele diz: amigo, dá um beijo. Faz o que você tem que fazer, amigo. Eu disse: Deus, eu não entendo o seu amor. O cara que quer morrer no seu lugar, o Senhor chama de capeta, de demônio. O que te traz, você chama de amigo. Ele disse: Luiz, meu amigo é aquele que me ajuda a ir para a cruz. Quer me faça bem, quer me faça mal. Todas as pessoas que estão ao meu redor, que estão me ajudando a morrer mais, a renunciar mais, eles são meus amigos. Porque ninguém pode morrer na cruz no meu lugar, Luiz. Essa cruz é sua, aleluia. Ninguém pode ir aí no seu lugar, querido.
Sabe aquela pessoa que está te fazendo mal? Essa que você está pensando nela agora. Ela passou um nuance assim na sua mente. Essa pessoa que você pensou nela agora, ela não está te fazendo mal, ela está te ajudando a morrer. Quer saber? As pessoas que foram ao inferno, Jesus ainda ama. As pessoas que fazem mal, Jesus ainda ama. Então não olheis a ninguém segundo a carne, porque se você olhar para uma pessoa segundo a carne, você não vai desfrutar da vida de Deus na vida dela. Paulo diz: a ninguém conheceis segundo a carne. A ninguém conheceis segundo a carne. Não conheça ninguém segundo a carne. Procure ver o Espírito de Deus, o sopro de Deus na vida dela. Sabe por que Nazaré não recebeu de Jesus? Porque quando Jesus começou a falar algumas coisas, a fazer algumas coisas, eles diziam: ele não é o filho do Zé? Ele não é o filho daquele fazedor de casas? Ele não é o filho da Maria? Aquela ali não é as irmãs dele? Conhece esse menino? Conhece. Por isso que o profeta em casa, ele não tem honra, sabe por quê? Porque as pessoas olham ele segundo a carne. As pessoas conhecem ele no bastidor e vê ele às vezes brigar, vê ele discutir, às vezes vê a falha dele, às vezes vê ele brigar com alguém, vê ele tendo postura, mas isso aí é gente que nem você. Mas não olhei segundo a carne. Alguém me perguntou esses dias assim: pastor, como é que eu te chamo? Apóstolo, profeta, pastor? Como é que eu te chamo? Eu digo: querido, você vai receber de mim aquilo que você vê em mim. O que é que você vê? É um servo de Deus? Então é isso que você vai receber. Receba. Você sempre recebe aquilo que você reconhece. Precisamos entender isso, irmãos. Que Deus nos abençoou. E nos abençoou para quê? Para frutificar. E para que o nosso fruto permaneça. Mas só tem um jeito de frutificar: ficar ligado nele. Ele me chamou para frutificar. Para depois, e depois de frutificar, me chamou para multiplicar. E depois de multiplicar, agora estou grande, o que é que eu faço? Embago tudo e sujeito a Ele. Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver para Ele. Eu escutei um eita. Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver para Ele. Não há limites para Deus fazer, mas você precisa devolver tudo que Deus colocou nas suas mãos. Quando Deus criou Adão, o que é que Deus fez primeiro? Adão ou o jardim? Deus criou o jardim primeiro. E a Bíblia diz que Deus formou o homem e colocou-o no jardim. Deus nunca vai levar você para um lugar que o lugar já não esteja preparado para recebê-lo. E Deus abençoou Adão. Quando Adão nasceu, o jardim já estava lá. Então sabe o que eu aprendo aqui? O princípio: que Adão não plantava para colher, ele colhia para replantar. A primeira colheita foi Deus quem deu. Às vezes até na hora da oferta nós plantamos para colher, porque a nossa vida, o nosso entendimento ainda é de débito. Mas a Bíblia diz, pastor, lá em 2 Coríntios capítulo 6, capítulo 9, versículo 6, diz: quem planta pouco, colhe pouco. Irmãos, ali Paulo estava doutrinando a igreja de Coríntios. Coríntios era uma igreja que tinha muito dom, mas não era muitos dons, mas eles não sabiam lidar com os dons que tinham. E Paulo estava organizando aqueles dons. Por isso ele usa capítulos inteiros para falar só de dons. Depois volta a falar do amor, depois volta a falar de dons de novo. Porque eles tinham muitos dons, mas eles não sabiam lidar com o que tinham.
O excesso é perigoso. Às vezes você tem tantas coisas que você não sabe lidar com o que tem. Mas a ideia original de Deus não é você planta para colher, é você colhe para replantar. Porque tudo começa dele, não em você. Ele me elegeu nele. Ele é a minha origem. Só que depois que Adão caiu, Deus fez o quê? Deus tirou Adão do jardim e disse: agora vai lavrar a terra da qual foste tirado. Agora mudou, Adão. Agora você planta para colher. Só que em Jesus eu volto a colher para plantar, porque eu não fiz nada para ser salvo. Em Jesus eu volto a colher primeiro. Aí agora eu me salvo. Eu disse: pronto, e agora estou salvo. Ele disse: então salva. Eu te salvei para salvar, eu te prosperei para prosperar, eu te dei para dar. Isso não tem só a ver com você, Adão. Não viva mais uma vida de débito. Você não me deve nada e eu não devo nada para você. Eu vou te servir porque eu vivo no crédito, não no débito. Por isso que a liderança não pode ter pessoas carentes na liderança. Porque um carente, ele dá para receber. Uma pessoa carente, irmãos, ela dá, mas junto com o que ela dá vem uma promissória, que um dia ela vai cobrar isso de você. O carente adora ser um líder, porque a forma dele se relacionar com as pessoas é sempre por cima. Por que eu estou falando isso? Porque Deus quer nos levar num lugar de origem e dizer: filho, esse lugar aí foi eu que dei para você. Se sou eu que te movo, só eu posso te parar. Você está no lugar que foi Deus que deu você. Eu não preciso proteger o lugar que Deus me deu. Eu preciso proteger a presença dEle na minha vida. Aleluia, porque enquanto eu for um guardião da sua presença, enquanto eu for a arca que carrega a sua glória, eu não preciso estar protegendo o lugar. É meu, é meu, é meu. Quem diz é meu são as crianças, não são os adultos. A criança que entra numa loja de brinquedo, pega o brinquedo da mão e sai correndo, diz é meu. E o pai tem que ir atrás, tirar da mão assim, abrir os dedos um por um. Não, nós somos herdeiros, por isso não podemos ser meninos. Gálatas 4 diz que se o herdeiro for menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Você é senhor, querido. Viva uma vida de crédito. Quando você entra num casamento, minha esposa não me deve nada, eu não devo nada para ela. Eu vivo para viabilizar amor, viabilizar amizade, viabilizar as coisas para ela, não para cobrar. Essa é a hora que você diz é verdade. Viva uma vida de crédito, não de débito. Volte para a origem. Volte a colher para replantar. Volte a colher para replantar. Volte a colher para replantar. Aleluia. Aleluia. Entenda isso, querido. Se nós entendermos isso, nós vamos praticar o evangelho. Nós vamos entender que Deus me chamou. Mas pastor, eu vim aqui para ser abençoado. Vamos voltar para a origem. Efésios 1 versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou. Nos abençoou com quanta sorte de bênção? Com toda a sorte de bênção. Aleluia, espirituais nas regiões celestiais. O problema é querer a bênção material sem a bênção espiritual. Isso é barganha. Amém. Ele me abençoou. Quando você tem a bênção de Deus para a sua vida, cara, você pode fazer qualquer coisa que Deus te chamou para fazer, vai dar certo. Deus te abençoou, você está debaixo da mão dele. Foi ele que chamou. Pode cavar no asfalto, planta no asfalto que nasce. É melhor, não planta. Viva uma vida de crédito, não de débito.
Deus nunca me mandou fazer alguma coisa que Ele não pagasse a conta. Deixa eu te falar uma coisa: Deus só protege o que Ele promove. Eu achei maravilhoso na hora da oferta o pastor Márcio falar que não tem dinheiro guardado, que essas coisas da igreja. Eu amo isso porque é assim que eu vivo, é exatamente o meu princípio. Amém? Exatamente o meu princípio. Amém, irmãos? O meu princípio é esse. O meu princípio é dizer: Deus, o que você vai fazer agora? Por favor, não me deixa de fora. E quer saber, sempre que Deus me chama para fazer alguma coisa, eu não estou preparado para aquilo. E eu nunca tenho dinheiro suficiente para aquilo. E eu nunca tenho a condição para fazer aquilo. Mas eu não tenho que fazer o que eu sei, eu tenho que fazer o que Deus mandou. O que Deus mandou está na condição de Deus, não na minha. E nós vamos anulando a fé, porque a gente às vezes tem dificuldade de viver da fé, de acreditar nisso. Aleluia. Se Deus criou pela palavra, eu vou criar pela palavra. Haja luz e houve luz. Então Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Aleluia. Deus disse: haja luz e houve luz. E o sol Ele só fez no quarto dia, e já havia luz no primeiro. Sabe o que eu aprendo? Que não é o sol que ilumina o dia, é a palavra. O sol Ele fez para governar o dia, e a lua para governar a noite, porque tudo que Deus faz tem governo. Mas já havia luz no primeiro dia, e o sol Ele só fez no quarto dia. O sol chegou atrasado para iluminar o dia, porque a palavra já estava iluminando o dia. Então eu acredito no que está escrito, e se está dizendo que é assim que tem que ser. Aleluia. Ele me abençoou com toda sorte de bênção. Pastor, mas eu sei que eu já sou abençoado, mas está uma luta. Então eu cito para você Filipenses 1:6. Tenho por certo que aquele que começou a boa obra na sua vida há de aperfeiçoá-la até a vinda de Jesus. Agora não peça uma coisa que você já tem. Eu já tenho, então por que está assim? Porque agora Ele está aperfeiçoando. E o aperfeiçoamento é de dentro para fora. De dentro para fora, vem queimar em mim. É sempre de dentro para fora. Por isso que Ele colocou o reino dentro de você, para que o reino comece a exalar de você para fora. Jesus chegava e dizia: é chegado o reino. Todo mundo dizia: cadê? Mostra-nos o reino. Ele diz: ah, você não está entendendo. Mostra-nos o Pai. Ele disse: você não está vendo? Ó, quem vê a mim, vê o Pai. Essa é a imagem que eu represento, a imagem do Pai. Essa é a imagem que eu represento. Quando Jesus estava para pagar o imposto, alguém disse: você não vai pagar o imposto? Ele disse: pega um dinheiro ali. Pegaram a moeda na boca do peixe. Ele disse, trouxe, pegou a moeda. Depois ele olhou e disse: de quem é? Alguém perguntou: é lícito pagar imposto? Ele disse: quem é a imagem dessa moeda aqui? Aí disseram: é de César. Ele disse: ah, é de César? Então dá para César. Dá para César. Por que você acha que César colocou a imagem dele numa moeda? Porque você sempre associa a sua imagem àquilo que é importante para você. Quando César colocou a imagem dele num dinheiro, ele estava dizendo: dinheiro é importante para mim. Por que você acha que Deus associou a imagem dele a você? Alguém glorifique a Deus por isso. Por que você acha que Ele associou a imagem dele a você? O que Ele está tentando dizer para a gente? Ela manda lá baixo. Então para que eu vou procurar outra imagem se eu já represento uma? Ele diz que é essa imagem? Ah, é de César? Então dá para ele.
Que imagem você representa? Você sempre vai terminar na mão da imagem que você representa. És tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Faça isso. Eu pertenço a ti. És tudo para mim. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Ele precisa voltar a ser a sua realidade. Ele precisa ser o nosso começo, o nosso meio e o nosso fim. O que começa nele vai terminar nele. O que começou nele vai terminar nele. O que não começou nele vai terminar em você. Ele me abençoou com toda sorte de bênção. Eu tenho por certo que aquele que começou a preciosa obra, ele há de aperfeiçoá-la. Por que a Bíblia diz que ele chamou uns para apóstolos, Efésios 4:11, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, outros para profetas, visando o quê? Visando o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, e não sejamos mais meninos, levados por qualquer vento de doutrina. Aleluia! Ele me chamou para ser aperfeiçoado. Eu fui salvo, agora estou sendo aperfeiçoado. A palavra aperfeiçoar vem da palavra cartatismos, que sinaliza um homem apontando o caminho, que é a mesma palavra para um quiropraxista, aquele homem que faz massagem, que bota ossos no lugar. Aleluia, ossos no lugar. Nós temos um pastor lá em Itajaí, que ele é massagista, é um quiropraxista. Quando às vezes a gente dorme em muitas camas diferentes, muitos travesseiros diferentes, viaja muito, às vezes chega em casa meio tortinho, eu ligo para ele e disse: pastor Ed, você pode vir aqui? Ele vai lá e tem uma maca enorme, ele deita, e ele é ligeiro demais, ele vai conversando com você, deita você de bruço assim, pega umas toalhinhas quentinhas, vai jogando em cima, aí você fica, daqui a pouco ele sobe assim com o joelho dele, e começa, clac, clac, eu digo: seu desgraçado, está doendo. Ele disse: pastor, tem que doer. Se não doer agora, vai deformar depois. Isso é alinhamento. Catartismos é alinhamento. Isso é um catartismos. Aperfeiçoar é alinhar, é colocar cada coisa no seu lugar. Quando Ezequiel chegou no vale, ele disse: ossos, vivam! A Bíblia diz que cada osso correu para o seu osso para se alinhar. O osso do pé não correu para a mão, correu para o pé. Ele é feliz no pé, porque você só vai crescer na sua identidade quando Jacó segurou o anjo perguntou para ele. Lembra o que o anjo disse? Lá no começo da mensagem eu comecei a falar disso.
O anjo disse: como é teu nome? Ele disse: é Jacó. O anjo sabia que ele era Jacó, mas Deus quer ouvir da sua boca quem você é. E o anjo disse: então eu vou te abençoar. Agora você é Israel, porque agora você reconheceu quem você é. Um dia, Jacó, você já quis ser Esaú. E se você quer ser uma pessoa que você não é, a terra pode te abençoar, mas o céu não. O céu só te abençoa na sua identidade. Por isso você só vai frutificar debaixo da bênção de Deus. Você só vai multiplicar naquilo que frutificou. E depois que você multiplicar, pega tudo, embala e diz: ó Deus, para você, o Senhor é a minha porção. Isso tudo é muito lindo, Senhor, mas eu quero mesmo é o Senhor. Eu quero mesmo, Senhor, é aquele lugar que ninguém compra meus livros, ninguém diz: uau, que palavra, ninguém tira uma foto. Eu quero esse lugar, Senhor, onde eu sou só teu filho, um homem que está tentando ser um bom marido, um bom pai, um bom cidadão, alguém que está tentando manter as suas contas em dia, alguém que está tentando ser um bom modelo para Jesus, alguém que está tentando ser parecido com Cristo. Senhor, eu não quero mais fazer coisas para você, eu quero ficar parecido com Jesus. Se o que eu estou fazendo não está me tornando parecido com Jesus, então eu vou parar de fazer. Deus está fazendo um catartismos no Brasil, um alinhamento. Cadê os homens que vão colocar ossos no lugar? Escute, quando Jesus morreu na cruz, nem o osso dele foi quebrado. Ele se encheu de cicatrizes, marcas nas mãos, nos pés, ao lado, na coroa, mas nenhum osso foi quebrado, porque quando ressuscita alinhado, cheio de marcas, cheio de cicatrizes, mas alinhado com o propósito de Deus. Aleluia, aleluia. As cicatrizes estão marcando você, fique tranquilo, não perca o alinhamento, não perca o lugar que Deus te deu no corpo. Você não vai ser feliz sendo uma coisa que Deus não te chamou para ser. Quando você ouvir a voz profética, corra para o lugar que Deus te chamou. Seja um osso naquele lugar, porque depois veio o nervo, depois do nervo se encheu de carne, depois da carne veio a pele, e depois da pele veio o Espírito. E ali nós temos a manifestação dos 5 ministérios: o osso, a carne, os nervos, a carne, a pele e o Espírito, para formar um grande exército. Deus está aperfeiçoando a igreja. O vale de ossos secos não tinha a ausência de Deus. Deus passeava no meio do vale. Tinha ausência de alinhamento. Nós precisamos nos alinhar com aquilo que Deus está fazendo, porque podemos estar na igreja que Deus está, mas não está alinhado com o propósito dele nas nossas vidas. Que venha um catartismo sobre Belo Horizonte, que venha um catartismo sobre Lagoinha, que venha um catartismo sobre o Brasil, que venha um catartismo sobre esse planeta chamado Terra, que venham catartismos, que venha um alinhamento, que se alinhem, aleluia. E para isso não viva no débito, querido, viva no crédito, aleluia. Seja quem Deus chamou você para ser, e você vai ser feliz fazendo isso, aleluia. Eu quero orar com você. Eu não quero orar só por você, eu quero orar com você. Eu quero dizer para você: olha, deixa Deus te alinhar, deixa Ele meter o joelhão assim nas suas costas e clá, 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 botar os ossos no lugar. Isso é aperfeiçoar os santos. Ele não vai quebrar nenhum osso, fique tranquilo. Pastor, mas eu estou todo marcado, as cicatrizes não param. Coisa boa. Cicatrizes muitas vezes são melhores do que diplomas, porque diplomas sinalizam o que você aprendeu, cicatrizes sinalizam o que você venceu. Alguém está me entendendo aqui nessa manhã?
Eu não estou fazendo uma apologia aos estudos. Por favor, estude tudo que você puder, leia tudo, aprenda, faça cursos. Mas tudo isso tem que marcar você. Quando você chegar na eternidade, você vai olhar para o trono assim, você vai dizer a Ele. Você vai olhar para o lado direito assim, você vai ver uma marca na mão dele. Você não vai ver um diploma. Você vai ver uma cicatriz na mão dele. Você não vai ver um diploma. Por isso não adianta você chegar lá com tudo que você sabe, se você não, por onde passou, não venceu, não foi abençoado, não frutificou, não multiplicou e não sujeitou tudo a Deus. Se prepare nos próximos dias. Compre uma caixa bem grande. Coloque todos os seus dons dentro, todos os seus recursos dentro, toda a sua capacidade dentro. E diga: Senhor, você é o meu Deus e eu não quero mais cuidar da minha vida, Senhor. E para você que está aqui nessa manhã, eu posso fazer isso, pastor? Você que está aqui nessa manhã, não pode pular daí, tem que descer pela escada. Você que está aí nessa manhã dizendo assim: pastor, eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar, ou então eu quero começar hoje. Eu quero recomeçar. Eu sinto que essa palavra alinhou meu espírito com o de Deus. Eu sinto, pastor, que eu estava carente, eu estava vomitando a minha alma. Hoje eu digo para minha alma: quieta-te dentro de mim, porque ainda louvarás ao Senhor. É para você que eu vim pregar. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Você que diz assim: eu quero recomeçar. Tem um altar aqui, nós vamos nos prostrar diante dele. Você diz: eu quero recomeçar. Em algum lugar eu saí do alinhamento. Em algum lugar eu perdi o propósito. Em algum lugar eu soltei a mão de Jesus. É para você que eu vim. E eu quero dizer para você que a glória desta segunda casa, ela será maior do que a primeira. Eu quero dizer que o que Deus tem para você, você ainda não experimentou. O propósito de Deus no seu ministério, na sua vida, está só começando. Então me ajude. Traga esses irmãos aqui à frente. Eu não sei se todos podem vir, mas venha o número maior que puder. Mas, pastor, eu quero recomeçar. Eu estou triste. E na minha tristeza eu falei coisas que eu não devia ter falado. Na minha tristeza eu murmurei. Na minha tristeza eu olhei para pessoas segundo a carne. Na minha tristeza eu ofendi muita gente. Porque a minha carência, Senhor, achou que Deus tinha me esquecido. Não, eu te elegi, meu filho. Eu elegi você antes da fundação do mundo. Eu não improvisei, eu elegi. Você é o meu eleito, o meu escolhido. Eu chamei você para isso. Obrigado, cara. Vamos adorar o Senhor, vamos. Eu ouço o som. Eu ouço o som de ossos indo para o lugar. Eu ouço um catartismos aqui nessa manhã. Eia! Eia! Eu ouço o som de um alinhamento, de um alinhamento, de um alinhamento. Ei! Ei! Isso, eu estou ouvindo o som de ossos. Ossos correndo para os seus ossos. Ossos correndo para os seus ossos. Ossos voltando para o lugar. Aleluia! Alguém aí levante a mão e me ajude a adorar a Deus nessa manhã.
Isso é muito real, Ele, cara. Ele é muito real. Ele é muito real, gente. Ele está aqui. Ele é mais real do que aquilo que eu posso ver e tocar. Ele é real, Ele é real, Ele é real. Ele está aqui. Isso, Ele vai tocar você aí em cima. Ele vai tocar você aqui. Seja cheio aí nas galerias. Seja cheio aí em cima. Ei, para mim, essa minha realidade, essa minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Respeite o processo. Ele está aperfeiçoando você, mas abençoado você já foi. Então não entre mais na fila da bênção, Ele já te abençoou. Entre na fila do arrependimento. Entre na fila da angústia. Por quê? Porque quando Ele reparte o coração dele com a gente fica angustiado pelas nações, pela cidade. Entre na fila. Não entre na fila da riqueza, entre na fila da prosperidade. Prosperidade não é ter tudo, é não sentir falta de nada. Isso é prosperidade. Não importa se você mora em Alphaville ou em Alfavela. Se você é próspero, próspero, como diz João em terceira carta, ele diz: próspero é a tua alma. Como próspera é a tua alma. Quando a tua alma é próspera, tudo que está perto de você vai fluir prosperidade. Tudo que está perto de você vai frutificar. Seus filhos vão frutificar. Hoje eles podem estar nas drogas, mas Deus te abençoa e Deus tem uma aliança com você. Seus filhos vão frutificar. Hoje eles podem estar num presídio. Hoje eles podem estar nas drogas, mas você, mãe, pai, Deus tem uma promessa para você. Deus te abençoou. Então comece a confessar a palavra. Diz: obrigado, Deus, a minha casa é uma casa sacerdotal, é uma casa de governo.
os meios, se eles são no Senhor, se eles estão no Senhor, então eles vão justificar os fins, porque o que começa dele, passa por ele e vai terminar nele. Eu não sei o que você está vivendo na sua casa, na sua família, mas ele sabe. Comece a confessar outra coisa. Se Deus criou tudo pela palavra, eu vou criar tudo pela palavra. Eu nasci para cumprir o que fora dito sobre mim. Há 21 anos atrás eu era um viciado em drogas. Eu vendia drogas numa esquina e ficava cantando hinos da igreja. Porque ele vive chorando drogado. Neto de crente, bisneto de crente. Meus bisavós foram um dos primeiros crentes a se converterem em Camboriú, Santa Catarina. Depois migraram para Itajaí. Quantas noites eu passei sentado numa esquina, cantando o hino da igreja e drogado, sabendo que aquele não era o meu lugar. Eu só dizia: Deus, não deixe eu morrer aqui, eu sei que esse não é o meu lugar, me tira daqui. Até que eu descobri que Ele tinha me abençoado, que eu não precisava ser um carente, alguém criado sem pai, que vomitava a sua carência na rebeldia. Eu disse: não, eu vou usar toda a minha ousadia, toda a minha intrepidez para Ele. Eu vou usar a mesma coragem que eu tenho para empunhar uma arma, eu vou usar esta coragem para Ele. Aleluia. Porque eu descobri que eu fui abençoado. Ele disse: Luiz, você não vai frutificar aí você vai morrer. Você só vai frutificar debaixo da minha bênção. Quando Ele me chamou, frutificado. Há 20 anos atrás, quando daqui desse púlpito eu vi tantas coisas acontecerem na minha casa, pastor Márcio. Minha esposa trabalhava de faxineira, empregada doméstica, fazia faxina na casa de algumas pessoas para ganhar uma oferta, para manter a nossa casa, enquanto eu ficava trancado num quarto com a Bíblia na mão. Ninguém poderia entender isso. Ninguém poderia, porque a gente estava até fora do princípio, que o princípio é o homem que provê, não a mulher. Mas naqueles dias eram os dias que o Senhor precisava me ensinar sobre frutificar. Quantas noites, quantos dias nós acompanhávamos as ministrações, os vídeos, naquele tempo fitas de VHS, os programas de rádio que passavam em alguns lugares. Naquele tempo as músicas que saíram daqui de BH, o avivamento que surgiu daqui de BH. Há um portal nessa cidade, irmãos. Essa cidade tem um portal, vocês precisam manter essa porta aberta, esse portal aberto. Deus olhou para vocês em BH e disse: é ali, eu vou fazer ali. E Deus decide, é por conta dele, e Ele decide, você não questiona. Quantas noites nós ficamos recebendo de vocês, lá em Santa Catarina, tentando ser um pastor no meio de um bairro pobre. Está aqui para mim esses dias, ano passado e esse ano é muito profético. Um dia eu vim visitar a Lagoinha, vim aqui, sentei ali naquela ponta ali, vim conhecer a igreja. Era um dia de semana, não tinha nada, não tinha atividade. Eu sentei ali, naquele cantinho ali onde está aquela irmã. O Espírito Santo falou para mim: eu vou trazer você aqui. Eu digo aleluia, disse, mas não é agora, é daqui uns 10, 12 anos. Eu estou guardando você para um tempo. Eu estou guardando você para um tempo. Mas eu já te abençoei. Não me pede mais para te abençoar, porque eu já te abençoei. Agora você vai aprender a frutificar. E depois que você aprender a frutificar, você vai multiplicar. E depois que você tiver muita coisa, você vai devolver para mim, para que a gente continue a nossa amizade, para que a gente continue o nosso amor. Nada pode estar entre você e eu. Levante as suas mãos, solta o leão que está aí dentro e aplauda o Senhor. Glória a Deus! Ele é Deus! Aleluia! Aleluia! Senhor,
Nós louvamos o teu nome, te glorificamos por esses irmãos. Eu vejo o osso correndo para o seu lugar, eu vejo o Zoe, a vida de Deus correndo nesse ambiente. Hoje foi uma manhã muito profética. Se eu sou você, eu assisto esse culto de novo. Assista de novo e de novo e de novo. Hoje Deus organizou algumas coisas dentro da gente que nós só vamos entender daqui a algumas semanas, quando as coisas aqui fora começarem a vir para o lugar. Porque você nunca vai ganhar aqui fora sem ganhar aqui dentro primeiro. E você nunca vai perder nada aqui fora sem perder aqui dentro. As coisas grandes que você está perdendo aqui fora definem pelas coisas pequenas que você perdeu aqui dentro. Aleluia. Obrigado, pastor Márcio.